Irmãos, eu estive muito reflexiva nesses dias e ouvindo também essas histórias da missionária Terezinha. E nós estamos num mês que é o mês dos pais, né? Semana que vem é Dia dos Pais. E eu gostaria de trazer uma mensagem essa noite, trouxe já pela manhã também, sobre a revelação da paternidade de Deus. É um tema que está sendo muito delicado no meio religioso, no meio cristão, por diversos motivos, mas não pode ser um tema que pode ser deixado de lado, que não pode ser, às vezes, transmitido por diversos motivos, mas, pelo contrário, ele precisa ser dito e falado, pregado. E o tema dessa noite é deixando o espírito de orfandade. Naturalmente, no Brasil, nós temos dados alarmantes sobre como nós vivemos uma nação órfã e muitas vezes órfãos de pais vivos. Como nós vivemos uma nação de um abandono paternal, e aqui entenda paternal como pai ou mãe, tão grande. Dados do IBDFAN dizem que em 2024, 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Nós temos uma situação física no Brasil muito alarmante quando se trata de afetividade paterna. E por que isso é tão importante para nós cristãos? Porque quando nós tratamos isso, ainda mais entrando num mês tão lindo como o Dia dos Pais, como o mês dos pais, nós vemos que tudo aquilo que caminha no natural, muitas vezes reflete no espiritual. Por quê? Porque nós começamos a andar e trabalhar a nossa vida cristã com Deus, da mesma forma que nós muitas vezes estamos vivendo naturalmente. Como assim? Muitas vezes nós nos relacionamos e temos essa dificuldade de relacionamento com Deus Pai, porque nós tivemos a ausência de um pai terreno. Talvez essa não foi a sua situação, mas eu não vou perguntar aqui, mas se nós perguntássemos, pelo menos aqui eu creio que 50%, ou teve um abandono por parte do pai, ou teve um pai ausente, porque essa é uma situação nacional, é uma situação do Brasil, e a Igreja do Senhor Jesus não está fora disso. Mas o problema é que nós caminhamos negando a nossa filiação celestial. Nós caminhamos negando de receber essa paternidade que vem de Deus por um reflexo natural da nossa vida. Nós deixamos de confiar em Deus como Pai. Talvez você até reconheça a Deus em todos os seus outros atributos. Talvez você reconheça a Deus na sua soberania. Talvez você reconheça a Deus na sua misericórdia. E aqui eu gostaria de deixar um adendo. É importante nós conhecermos os atributos de Deus. E nesse mês agora, especificamente amanhã às 19h30, nós voltamos os estudos bíblicos justamente com a teontologia, que é a doutrina de Deus. Nós vamos falar sobre trindade, sobre atributos de Deus e sobre a revelação de Deus para com seu povo. Temos até um professor novo também da Assembleia de Deus que vai estar aqui conosco. Então, venha participar para você conhecer os atributos de Deus. Conhecer o Deus que nós servimos. E quando nós falamos dos atributos de Deus, talvez você reconheça todos eles. Mas quando chega no Deus Pai, você tem essa certa dificuldade. Se você não é assim, pelo menos você vai conhecer pessoas durante a sua caminhada de fé que têm essa dificuldade. E nós precisamos estar prontos para apresentar um Deus completo. Um Deus que tem interesse na manifestação completa de seus atributos a nós. E a paternidade não é diferente. Acontece que, irmãos, nós muitas vezes estamos longe desse lugar paternal de Deus por falta de confiança. Por um reflexo de um relacionamento humano que tivemos com o nosso Pai. Então se reflete nisso com Deus. E então você começa a caminhar sem essa segurança de ter um pai na sua vida. Sabe, não é o meu caso, graças a Deus eu tive o meu pai muito bem presente, mas talvez você caminhou, ou então a sua família tem caminhado debaixo de um jugo de divórcio muito grande, um jugo de abandono muito grande, e o Espírito Santo anseia que você se manifeste nesse lugar, para trazer a presença de Deus Pai sobre a sua casa. Para trazer a presença de Deus Pai, sabe por quê? Até mesmo você sendo um ótimo pai, uma ótima mãe, nós nunca vamos conseguir dar aos nossos filhos aquilo que somente Deus Pai pode dar. Nós nunca vamos ser tão completos
além daquilo que Deus Pai pode dar, e por isso, ainda que nós tenhamos ali uma família estruturada, a presença e o atributo da paternidade de Deus precisa estar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Irmãos, paternidade é um lugar de segurança. E aqui mais um asterisco, eu gostaria de deixar bem claro que nós estamos falando da paternidade de Deus, porque é a única que biblicamente ela é tangível nos dias de hoje. Somente Deus precisa se manifestar como Pai na nossa vida. Pai espiritual, somente Deus. Fecha parênteses aqui, continuando, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele tem esse interesse em cuidado, porque paternidade fala de segurança, paternidade fala de confiança. Irmãos, eu lembro quando eu estava estudando e fazendo a faculdade, eu estava num período meio maluco de horários e trabalhando no comércio na época e pegava ônibus para ir para a faculdade. Eu lembro que quando eu voltava da faculdade, era umas 11h15 da noite, o ônibus parava, lembra, pai, ali na esquina ali da onde eu morava, ali no Jardim Riviera, e ali é meio punk, ali o bairro, a rua ali, e às vezes parava ali o ônibus, no ponto de ônibus, e eu já parava tremendo, falando, meu Deus, eu vou descer ali, que surpresa que eu vou ter hoje. Só que eu lembro que quando eu vi aquele homem de cabelos brancos caminhando até mim, parecia até um próprio anjo vindo até mim, assim, de cabelo branco, às vezes aquela cara de sono, porque senhor de idade dorme cedo, então ele vinha caminhando assim até mim, e eu olhava ele de dentro do ônibus, irmão, e que segurança que eu sentia de saber que meu pai ia estar me esperando ali. Aquela segurança de descer do ônibus e mesmo que às vezes até meu pai também às vezes estivesse meio com medo, porque ali está meio escuro o bairro, mas eu sabia que eu tinha aquela segurança, porque paternidade fala disso. E quando nós temos uma geração com essa ausência de paternidade, a geração começa a refletir a falta de segurança em Deus Pai. E então Deus começa a ser deixado somente em algumas áreas da nossa vida. Mas quando se trata de confiança, nós começamos a tomar as coisas para nós. Nós começamos a caminhar como se nós não tivéssemos um Deus que cuida, que é Pai, e um Deus que é um lugar, como a palavra diz, uma torre forte e segura. E esse Deus, essa noite, em nome de Jesus, se você não tinha a revelação, não sou eu que estou trazendo, é a palavra que vai revelar isso a você, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com essa certeza de que os seus pés podem estar em um lugar seguro. Nós podemos estar num lugar seguro, isso não quer dizer a ausência das tempestades, mas significa nós estarmos dentro de um barco, que as ondas podem estar enormes, mas nós sabemos que Jesus está ali. Nós sabemos que nós temos um Deus que em uma ordem, em uma palavra, Ele pode dizer ao mar, acalme-se, aos ventos, parem, e tudo que está ao nosso redor, todas as circunstâncias, todas as tempestades, obedecem à voz desse Deus. Ele é uma torre forte e segura sobre as nossas vidas. Irmãos, e quando nós olhamos agora para as estratégias de Satanás por um outro lado, Satanás sempre trabalhou na palavra de Deus, desafiando a identidade das pessoas. Satanás, ele tem uma estratégia milenar, não começou agora. Essas dúvidas que vêm na minha e na sua cabeça de, nossa, mas parece que Deus não está vendo essa situação. Nossa, mas parece que quanto mais eu oro, mais problemas tem. Isso daí não aconteceu, não começou agora. É uma estratégia milenar de Satanás desafiar o cristão na sua identidade. Porque ele sabe que você, ou negando a sua identidade, ou ele conseguindo te confundir na sua identidade, ele já te pegou. Existe uma história de um menino que estava em cima do muro, é uma história lúdica claramente, mas para trazer aqui uma imagem sobre o que eu estou dizendo. E esse menino em cima do muro, de um lado estava Jesus, do outro lado estava o diabo. E então conta-se, que Jesus estava ali. Vem, meu filho, sai daí de cima do muro, vem para cá, aí não é um bom lugar, sai daí. E Satanás estava do outro lado, descansando, não estava falando nada, estava quieto. E então o menino pergunta, por que Jesus está me convidando e você está quieto? E Satanás diz, só de você estar em cima do muro, você já é meu. E nós precisamos entender que a vida com Cristo é isso, é sim, sim, não, não.
Só de você começar a ter confusão na sua mente sobre quem você é em Cristo, Satanás já está conseguindo amassar a sua identidade. Só de você começar a duvidar, poxa, será que realmente esse é um dom que eu tenho? Será que quando falaram isso para mim, a pessoa não estava emocionada? Será que quando eu li isso na palavra e aquilo marcou meu coração, eu não estava no momento de emoção? Só de Satanás começar a te confundir, isso começa a te paralisar, e ele já alcança o que ele quer alcançar, que é a sua identidade. Sabe por que essa é uma estratégia de Satanás? Eu creio que ninguém aqui se acha melhor que Jesus. Se Satanás tentou Jesus na sua identidade, imagine nós. Satanás caiu do céu lá no início, caiu do céu por causa de um problema de identidade. Ele pensava ser melhor que Deus, e então ali ele foi expulso dos céus. Com isso, quando ele tenta Eva e Adão em Gênesis 3, o que Satanás fala? Na identidade deles. Vocês podem ser como Deus. Vocês podem ser até melhor. Deus, será que não está escondendo alguma coisa de vocês? Satanás está pegando na identidade de Adão e Eva. Então você caminha mais um pouco, você vê Jesus em Mateus 4 no deserto, Satanás falando, se você é filho de Deus, pegando na identidade, na filiação de Jesus. Quando chega em nós não é diferente. Nós precisamos entender a estratégia do inimigo das nossas almas. E a estratégia de Satanás, que ele dá strike em muitos cristãos, é a dúvida. Nós precisamos aprender a lutar com isso, a combater essas guerras, essas dúvidas de Satanás que vêm na nossa mente, muitas vezes como uma semente. E se aquilo é germinado, aquilo começa a produzir em nós uma erva daninha de contaminação. A nossa geração é uma geração extremamente contaminada pelas dúvidas de Satanás. Uma geração que está perdida, e nós como cristãos, nós fomos achados. Nós fomos encontrados. Não pense que é a geração somente que está perdida. Eu e você andávamos como ovelhas desgarradas do rebanho, mas nós fomos encontrados. Essa geração precisa ser encontrada. O resultado para um mundo perdido é um encontro com o Salvador. O resultado para uma geração de uma identidade ferida, amassada, é um encontro com o único Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, eu gostaria que você abrisse em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ver na palavra que há apenas 2 tipos de filiação na Bíblia. A Bíblia traz somente 2 vertentes sobre paternidade. A primeira, em 1 João 3,1, diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Depois, quando você vai em João 8,42, você tem a outra vertente que a Bíblia traz de paternidade, e diz o seguinte, João 8,42, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Nesses 2 pontos da palavra de Deus, você vê 2 filiações e 2 paternidades apresentadas. Não há um meio termo. Não há esse lugar em cima do muro, como essa história que eu contei. Não há o lugar onde a Terezinha trouxe hoje de manhã, muito bem colocado. Não há o lugar do, poxa, mas mesmo que fulano seja, adore outros milhares de deuses, se ele fizer boas ações, e se ele for bonzinho, e se a pessoa não deu trabalho para ninguém aqui na terra, não há outro lugar, não há outro caminho a chegar ao Deus Pai, a não ser aceitando o Filho Jesus Cristo. Ele diz, olha, vocês receberam um presente, serem chamados filhos de Deus, hajam como filhos de Deus.
E João 8, o próprio Senhor Jesus está falando ali com o povo e dizendo: vocês são filhos do diabo porque estão agindo conforme o que ele quer, os seus desejos. Aquele que não tem Jesus, e Jesus ainda diz ali mais para frente no capítulo 8, dizendo ao povo: vocês, o Filho veio e vocês não o receberam. Jesus estava em carne ali, e aqueles homens não receberam Jesus como Filho de Deus, e por isso Jesus afirma com clareza: vocês não são filhos do Pai, porque aquele que crê em mim, aquele que me vê, vê o Pai. E hoje não mudou, não há outro caminho, ainda que a gente não tenha Jesus encarnado, nós temos o Espírito Santo como penhor da nossa salvação, ainda que não tenhamos aqui presencialmente Jesus, nós temos a presença dEle em nós, habitando em nós. E ainda não mudou, o caminho continua sendo crer no Filho de Deus. Nós precisamos tomar cuidados, irmãos, com generalizar a palavra para poder amaciar o ego das pessoas, dizendo: não, se você, está tudo bem, se você for desse jeito aqui, você vai para o céu. Nós precisamos falar de Jesus para os nossos parentes antes deles estarem em um leito de morte. Nós precisamos falar de Jesus para os nossos amigos antes de muitas vezes eles se perderem nas drogas e não conseguirem voltar. Porque há um caminho, existem as criaturas, e perceba nisso, quando você estuda a palavra, você entende que há a criação de Deus, e nem toda criatura é filho. Todo filho é criatura de Deus, mas nem toda criatura é filho, porque a única forma do ser humano passar de criatura para filho, sendo adotados, é aceitando a redenção por meio do sangue de Cristo Jesus. Todos os que estão aqui, eu creio que um dia desceram as águas do batismo, aceitando numa confissão pública de fé, Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir disso você é filho de Deus, amém? Glória a Deus. Se você não teve essa oportunidade de aceitar a Jesus, de descer as águas do batismo, você precisa fazer isso, porque em cima do muro não é o seu lugar. Você precisa se tornar propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, apenas o Senhor Jesus, de acordo com a palavra Apocalipse 3, que bate a porta. Satanás, a Bíblia diz que vem como um ladrão. Perceba, Jesus, ele bate a porta. Aquele que abrir, ele entra e ceia. Jesus nunca vai ser invasivo. Priscila, a pessoa não quis aceitar Jesus, eu pus a mão na cabeça dela enquanto ela dormia e falei: em nome de Jesus, Pai, entra nessa vida, entra nessa casa, e então agora ela está salva. Jesus não faz isso. A Bíblia diz que a pessoa precisa crer no seu coração e confessar com a sua boca. Agora Satanás, a Bíblia traz ele com a imagem de um ladrão. O ladrão pede, ou ele avisa a hora que ele vai entrar: fulano, 00:15, você deixa destrancada a porta que eu vou estar aí, hein? E deixa de preferência a carteira em cima da mesa. O ladrão, ele não avisa que vai entrar, ele entra. Satanás, ele não pede licença, a pessoa não precisa falar: eu não quero Deus na minha vida. Se ela não tem a Cristo, se ela não tem o Filho, Satanás tem liberdade de ação na vida dela. A única forma de nós combatermos a ação de Satanás é nós sermos blindados. E a Páscoa, até mesmo no Antigo Testamento, ali no Egito, eles se blindaram do espírito da morte com o quê? O sangue de Cristo. Hoje o selo da promessa que blinda a minha e a sua vida contra o inimigo das nossas almas é o sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz. Não há outro caminho, sabe? No nosso pecado, nós nos entregamos lá no Éden a Satanás. Nós nos entregamos à propriedade de Satanás, à escravidão do pecado. Mas a proposta de redenção de Cristo Jesus foi uma compra da sua vida, um resgate. Redenção fala de resgate e um rasgar de uma cédula de dívida que eu e você nunca conseguiríamos pagar. E sabe quanto que era esse cheque? Sabe quanto que você devia? Sabe qual foi o valor? Foi um preço de sangue, do sangue do próprio Filho de Deus. Um valor que nós nunca pagaríamos, nós fomos comprados. E Efésios 1 vai dizer que agora nós somos propriedade de Deus. E quando você foi comprado, você foi transportado de um lugar de cadeias. Você foi transportado de um lugar de escravidão e você foi trago para um lugar onde hoje você é filho de Deus,
comprado, remido e propriedade exclusiva. Sabe o que é propriedade exclusiva, irmão? É aquilo que não divide com ninguém. Exclusividade, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus, num momento, não vai falar assim, não, agora eu não quero mais esse filho aqui não. Esse filho aqui passou a se tornar rejeitado. Não existe isso no reino de Deus. O Senhor Jesus nos aceita, nos transforma, nos molda. Trabalha em nosso favor, é o nosso advogado fiel ao lado do Pai. E mais linda ainda, como eu disse hoje, essa manhã, a Bíblia é muito linda, porque muitas vezes ela se une, até mesmo às vezes com o direito, que eu vejo muita similaridade. E em Efésios 1 vai dizer que nós somos propriedade e que o Espírito Santo foi deixado como penhor. Sabe o que é penhor? É garantia. Quando o Senhor Jesus voltar, o Espírito Santo foi deixado como garantia que nós vamos ser resgatados como propriedade de Deus. Isso é a coisa mais linda que poderia existir, mas nós não podemos ir sozinhos. Nós não podemos ver uma geração que está ainda nessa estante de Satanás com essa dívida enorme. Nós precisamos apresentar um Deus que, além de pagar a sua dívida, irmãos, imagine você, no final do ano sai muitas promoções aí do Serasa para quem está com o nome negativado, e aí a gente vê muitos irmãos compartilhando muitas vezes, é oportunidade, irmãos, vamos organizar a nossa vida, e aí muitos advogados, escritórios compartilham, porque, nossa, a oportunidade da dívida que estava 5 milhões, sai por 5,99 agora na promoção de Natal, e aí fica todo mundo doido para regularizar, e não sei o quê. Agora imagina só um Deus que pagou a sua dívida, não te cobra nada, poderia deixar você escravo, mas a gente vai deixar o seu nome aqui suspenso, para caso você caia num pecado, viu, é perigoso eu ainda te abandonar. Caso você às vezes se sinta desamparado, eu vou dar um passinho para trás, vou ficar de olho, seu nome vai ficar aqui de olho nos registros de crédito. Não, Ele pagou a nossa dívida, hoje nós não devemos nada para Deus. Além disso, fomos tornados filhos de Deus e hoje vivemos debaixo de um reino de luz. A palavra diz, vocês foram transportados de um reino de trevas para um lugar de luz. Nós somos filhos e por isso servimos a Deus. Nós não servimos a Deus porque queremos ser filhos, mas por ser filhos que nós servimos a Deus. Eu não sirvo a Deus porque eu quero, e a filiação aqui não é sobre eu querer algo, o pai que pode me dar algo. Irmãos, são poucas vezes que nós pedimos mesmo algo aos nossos pais. Como eu disse, nós podemos levar a Deus em sua completude, pedir bênçãos, pedir bens, nós podemos fazer isso, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, mas não é sobre isso a paternidade de Deus, é sobre segurança e confiança, que é o que nós podemos ter na nossa vida, andar em caminhos seguros. E eu gostaria só de caminhar aqui rapidamente, em 2 capítulos da Bíblia, o primeiro em Gênesis 3, quando acontece a queda do homem, como Satanás trabalha na dúvida do nosso coração. Diz assim Gênesis 3:1: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta que Satanás fez é: foi isso mesmo que Deus disse? Naquela época, lembre-se que Deus tinha um relacionamento direto com o homem, ali na viração do dia. Deus se revelava, e spoiler aí das primeiras aulas do estudo bíblico, mas Deus se revelava de uma forma ali ao homem específica, face a face, numa revelação da viração do dia, onde tinha contato, a intimidade. E Satanás coloca uma dúvida: foi isso que Deus disse a vocês? Hoje, qual é a forma de revelação que Deus tem ao seu povo? A palavra de Deus. Qual é a forma que Satanás vai questionar a sua mente? O contrário daquilo que a palavra diz. Se você não sabe o que a palavra diz, você é amassado na sua identidade. Perceba que é uma linha, uma coisa desencadeia a outra. Se eu não sei o que a palavra diz, eu não sei quem é Deus, eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que Deus diz sobre mim, e a primeira dúvida que Satanás colocar na minha mente, aquilo vai entrar como uma flecha inflamada no meu coração.
porque eu não conheço o que Deus diz para mim, e muito menos quem Ele é. A forma que Ele decidiu se revelar é pela palavra somente. Nós temos, claro, diversas outras revelações de Deus, mas aqui eu estou dizendo de uma revelação que você pode abrir a qualquer momento do dia, que ela vai estar aqui. A palavra é imutável. As nossas palavras passam, a Igreja Sol da Justiça vai passar, a Priscila, os pastores, o YouTube, tudo vai passar. Mas é a palavra que está viva e permanece há séculos e séculos e séculos. Palavra tão perseguida, o livro mais perseguido do mundo, continua de pé. Tantas coisas foram perseguidas, músicas censuradas, coisas que se esvaíram ao longo do tempo, profetas, pastores que já foram calados, mártires que já foram mortos. A única coisa que não conseguiram parar é a palavra, porque ela é imutável, infalível, porque é ela que nos sustenta. E, irmãos, sabe, quando nós entendemos que Satanás faz com que a gente pense que por estarmos passando algum tipo de provação, por estarmos passando algo, se a gente não tem uma referência do que a palavra diz para esse momento, para essa estação da sua vida, nós começamos a desfalecer. Muitos cristãos hoje se apegam a métodos e a questões externas para tentar vencer as batalhas, e você pode sim fazer isso, né, irmãos? Eu até brinquei hoje de manhã, eu ia falar que eu não tenho nada contra confissão positiva, palavra positiva, mas eu tenho sim, porque realmente é algo hoje que nós vemos que, às vezes a pessoa fala, poxa, se você está passando uma batalha espiritual, começa a falar, vou vencer, dá 3 pulinhos de manhã, sacode aí a poeira da cama, e bate 3 vezes no peito, eu sou campeão. Um dia eu vi uma reunião de coach, que misericórdia, e tinha que ficar de pé e fazer, yes, yes, eu sou uma máquina de dinheiro, eu sou. Falei, misericórdia, se Satanás saísse com 3 pulinhos no chão, não ia ser muito fácil, a gente acordar de manhã, 1, 2, 3, eu sou campeão, o diabo, vixe, esse aqui eu não toco, esse campeão aí eu não toco, campeão vencedor, Deus dá asas a ele. Mas, irmãos, quando nós olhamos Jesus sendo tentado na sua filiação, a única arma, estratégia, que preste atenção, Jesus, o Filho de Deus, que poderia fazer isso, imediatamente legiões de anjos iriam ali derrotar Satanás. A única estratégia que ele usou foi a palavra. Jesus, ele não fez outra coisa a não ser a palavra. Jesus, ele tinha no seu coração a palavra, a lei no seu coração. Então, cada questionamento de Satanás falava, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Em Mateus 4, Jesus dizia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você é filho de Deus, jogue desse pináculo que anjos vão vir ao seu favor. Satanás não tentará o teu Deus. Sabe, Jesus ia combatendo ele com a lei, com a palavra, até quando o momento ali que Satanás então perde aquele momento. Satanás já é um perdedor, né? Mas vamos colocar nesse lugar onde ele se retira daquele momento ali, anjos vêm e servem o Senhor Jesus. Eu sou ousada em dizer algo para você, porque é a palavra que diz, se você não conhece a Bíblia, qualquer circunstância vai te paralisar. Se você não conhece a palavra, qualquer crise na sua vida, no seu casamento, é motivo de dúvida da paternidade de Deus e de quem Deus é na sua vida. Qualquer mentira de Satanás, mas você não é filho de Deus, e esse boleto que você não consegue pagar, você não é filho de Deus, quanto mais você vai à igreja, mais problemas está tendo. Se você não conhece a palavra, isso vai ferir a sua identidade. E por isso que ela é nosso alimento. Jesus estava em jejum 40 dias, mas ele estava bem alimentado espiritualmente. Jesus estava caminhando provavelmente com muita fome, mas estava alimentado, porque no momento exato ele usou a palavra. Sabe, eu gosto de dizer que a nossa mente é como uma enciclopédia. Quando você vai buscando a palavra, o seu espírito vai absorvendo aquilo. Às vezes você está lendo, você fala, mas eu não estou entendendo, eu estou com dificuldade. Poxa, eu li hoje, mas parece que não fez efeito. Eu gosto de ler só quando eu estou no momento em silêncio, quieto, quando eu consigo concentrar. Irmãos, leia.
Está corrido o dia, leia a palavra. O seu espírito está registrando aquilo. Quando vem um momento de dificuldade, o seu espírito toma aquela palavra que você leu e você declara aquilo. Não é errado você fazer declarações, mas declare a palavra. Existe um livro do Charles Spurgeon chamado Orando a Palavra, que ele ensina isso. Não é errado nós falarmos, Senhor Jesus, em Ti eu sou mais que vencedor. Senhor Jesus, eu sou curado. Mas ore e declare a palavra. Sabe, quando vier um momento de doença, quando vier um momento de, muitas vezes, de enfermidade, que você possa estar tão baseado na palavra, ou então você acabou de pecar, e vem aquele sentimento, não, eu não vou conseguir sair disso, é um vício que eu não consigo. Poxa, Salmo 103:3, Ele perdoa todas as minhas iniquidades e cura todas as minhas enfermidades. Quando você estiver no momento onde, eu acho que eu não tenho um futuro, eu acho que eu vou ser para sempre isso, o Espírito Santo parece que toda vez que eu dou um passo para frente, eu dou 2 para trás. Poxa, Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Senhor Jesus, eu estou tão ansioso com o dia de amanhã. Eu não sei o que fazer o dia de amanhã com a minha família, com a minha situação financeira. Salmo 43:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai, há tanto tempo eu não durmo, eu deito a minha cabeça no travesseiro, vem pesadelos, eu tenho sentimentos. Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me faz repousar em segurança. Irmãos, a sabedoria da Bíblia não é para exibição, é para guerra. A Bíblia, na armadura em Efésios 6, é a única arma ofensiva. Todas as outras são defensivas. A Bíblia vem como espada, porque é arma de guerra. O conhecimento da palavra, irmãos, não é para, poxa, eu sei mais, eu sei menos. O conhecimento é para te blindar nas guerras da vida. É a nossa espada. Eu creio em nome de Jesus e um povo, irmãos, que vai amar a palavra de Deus por entender que é o alimento, que é o nosso alimento espiritual. Eu gostaria de encerrar para nós orarmos, dizendo algo que hoje pela manhã me veio isso no coração, e à tarde eu estudei mais um pouquinho para poder falar sobre isso. Uma coisa muito interessante, que em Mateus 3 você tem o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, a Bíblia diz que o céu se abre, vem ali o Espírito como pomba e diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha ressuscitado nenhum morto. Jesus não tinha feito nenhum paralítico se levantar até esse momento. Vem então a afirmação da identidade de Jesus ali como Filho de Deus. E no capítulo 4, ele justamente é tentado na sua filiação. Antes de uma prova, nós precisamos estar bem preparados para os testes, para as provas da vida, para as batalhas. Antes de passar qualquer deserto na nossa vida como Jesus passou, nós precisamos estar bem afirmados na nossa identidade. Porque o deserto não é um lugar de fazer morada, o deserto é um lugar de passagem. Depois do deserto, que Jesus começa a pregar as boas novas, que Jesus começa a ressuscitar mortos, que Jesus começa propriamente a sua missão. O deserto que você passa foi feito para te forjar e você sair dele mais forte. Se você está saindo dos desertos da sua vida mais fraco, está faltando alimento. Se você tem passado por desertos e tem saído cada vez mais fraco, cada luta você para de vir à igreja, cada luta você desiste mais, cada deserto você paralisa uma área da sua vida. Não é isso que Deus Pai deseja. Ele deseja que nós estejamos bem alimentados, porque o deserto muitas vezes vai ser lugar de escassez, vai ser lugar de dor, vai ser lugar de sequidão. Mas se você está bem alimentado espiritualmente, esse deserto é para te forjar para um lugar em nome de Jesus, de cumprir o seu chamado e o seu propósito em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você em 2 situações. Nessa primeira nós vamos louvar o Senhor Jesus, e antes disso eu gostaria de orar por você que precisa desse lugar em Deus, de ser achado como filho, de olhar para essa situação e dizer: Pai, eu realmente não tenho tido essa segurança de filho. A palavra de Deus diz: se vocês são filhos, hajam como filhos de Deus.
Os filhos precisam se posicionar nesse lugar de segurança. O filho, ele não tem dúvida se o pai vai vir ou não no momento de dificuldade. O filho que é bem amado, bem cuidado, ele não tem dúvida da provisão do seu pai. Ele não tem dúvida de que o pão vai estar na sua mesa. Ele não tem dúvida de que ele pode dormir tranquilo, que tem um pai ali protetor no seu lar. E se há alguém aqui nessa noite que vem caminhando nessas ondas de turbulência, de tribulação, de confusão, se você tem sido desafiado na sua identidade, nós queremos orar por uma fome da palavra. Irmãos, o remédio é a palavra de Deus. Nós poderíamos caminhar para qualquer lugar, fazer uma oração aqui essa noite, você ir embora para sua casa, mas isso seria só um paliativo, porque é somente a palavra que vai te sustentar. Irmãos, pessoas são muito importantes na nossa caminhada de fé, mas tem tantos desertos que são solitários, e nesse momento é você e a palavra, nesse momento é você e a presença. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, se talvez você percebe que tem tido esse relacionamento afastado de Deus Pai, se você tem tido esse relacionamento confuso, que essa canção seja a sua oração, que você possa dizer: Pai, eu estou aqui, olha para mim, a tua palavra é meu alimento, é o meu sustento. E nós vamos louvar, e você pode estar no seu lugar, erguer suas mãos, pôr a mão no seu coração, mas se renda ao nosso Deus Pai que está aqui, essa torre forte e segura, em nome de Jesus. Aleluia.